Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo, né, que a gente está fazendo aí, né, para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês alguns assuntos relacionados, né, ainda à questão de padronização de projetos. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão de organização e componentização, né, das coisas que vocês de repente desenvolvem, a questão da reutilização, né, de repente trechos ou partes de programação. Então acredito que vai ser um assunto interessante, principalmente para quem está começando e para aqueles que também já estão na área e que com certeza de repente vai poder auxiliar bastante aí. Vamos lá? Bom, então primeiro, né, a ideia é trazer para vocês, né, algumas informações de como que a gente trabalha hoje no mercado de trabalho, né, com relação a essa parte de criar, né, um projeto, né, ainda tendo aí a questão de padrão de projeto, né, que é uma coisa importante. Acho que antes da gente começar aí trabalhando com desenvolvimento ou qualquer coisa, a gente tem que pensar em que tipo de padrão de projeto que a gente vai utilizar dentro da nossa tecnologia. E aí eu queria abordar um assunto muito interessante, né, que eu vejo aí frequentemente acontecendo, principalmente com os alunos que a gente trabalha aí no dia a dia, né, então a gente observa que muitos deles acabam seguindo numa linha um pouquinho diferente e a gente tenta aos poucos tá atrelando isso e trazendo ali para um cenário talvez um pouquinho mais dentro do que a gente acha que é o correto, né? E o que a empresa precisa e o que vocês vão utilizar aí no mercado de trabalho. Então, eu queria, por exemplo, sinalizar para vocês o seguinte: hoje é muito comum a gente trabalhar com diversos projetos, né? Então, a vida do desenvolvedor praticamente ela é atarefada por projetos. Então, assim, eu me lembro que na época que eu trabalhava com desenvolvimento, né, que eu estava mais à frente aí do desenvolvimento de aplicações, então às vezes eu estava trabalhando em dois, três, quatro projetos ao mesmo tempo. Então, de repente tinha lá uma semana, essa semana ficava um ou dois dias num projeto, mais um ou dois dias de repente em outro. Às vezes, de repente, no período da manhã estava atuando com um projeto, no período da tarde tinha que fazer outro, porque tinha que estar entregando. Então, assim, a vida do desenvolvedor, né, do dev hoje, ela é, ela é extremamente atarefada por um monte de projeto que ele está fazendo. Então, o que, que acontece? Se você puder, né, no momento que você está criando o seu projeto, você conseguir planejar um pouco mais o seu projeto, isso é muito importante, tá? Eu sempre costumo dizer e recomendar para os meus alunos que assim, às vezes o pessoal que trabalha com desenvolvimento, principalmente quem está chegando agora na área, gosta muito assim de botar a mão na massa. Então a pessoa gosta de sentar, programar, né, e já sair criando as coisas. E muitas vezes não é assim que funciona, né? A gente tem toda uma questão de planejamento, né, que primeiro a gente precisa estar seguindo, que a gente precisa estar pensando, para aí sim depois a gente conseguir sentar e realmente desenvolver um projeto. Então eu queria dar um exemplo para vocês. Eu de repente estou fazendo um sistema, por exemplo, de um sistema escolar, por exemplo, né? Nesse sistema escolar, provavelmente eu vou ter algumas funções, né, algumas características, né, que é bem provável que eu consiga reutilizar isso em outros projetos. Vou dar um exemplo clássico para vocês. De repente eu tenho ali um cadastro de aluno, né, um exemplo. Bom, para você fazer um cadastro de aluno, você vai ter todo o processo de você captar esses dados da tela, pegar esses dados, encaminhar isso para uma rotina de programação ali e de repente encaminhar isso para um banco de dados. Possivelmente, num outro projeto que você estiver fazendo, que não seja um sistema escolar, mas que de repente seja lá, não sei, um sistema de uma empresa aí que você está trabalhando, talvez lá você vai ter o cadastro de funcionário. O cadastro de aluno e cadastro de funcionário é muito parecido, né? Talvez tenham até os mesmos atributos, né? Que um tem, às vezes o outro vai ter também, né? Nome, endereço, telefone, celular, e-mail, enfim, tá? Então o que acontece? Se você conseguir, né, desenvolver esse seu cadastro a primeira vez e você pensar numa questão de componente, né? O que seria um componente? Seria de repente você criar um molde,
né? E esse molde, ele ser um molde padrão para você poder estar utilizando ele em outros momentos. Então, ao invés de você, de repente, criar variáveis lá, nome aluno, né? Ou, de repente, você fazer a conexão com o banco lá dentro mesmo ali da programação, do jeito que você pega os dados ali da tela que chega para você, você já encaminha para o banco. Não, modulariza isso melhor, né? Então, de repente, assim, ó, onde eu recebo os dados da tela é um lugar, né? É um arquivo ou um pedaço da minha programação. Esse arquivo, de repente, ele vai fazer todo um tratamento de dados e ele vai encaminhar isso para uma outra camada. Essa camada, de repente, é a camada que vai fazer a associação com o banco de dados. É onde vai encaminhar isso para dentro do banco. Se de repente você consegue dividir isso e você consegue criar um componente, né, de cadastro de pessoas, por exemplo, não importa se é aluno, se é funcionário, se é fornecedor, provavelmente você vai conseguir reutilizar grande parte desse projeto. Né? É claro que nem sempre a gente consegue reutilizar 100%. Né? Então é lógico, a gente está falando de um cadastro de aluno, tem algumas características, e às vezes um cadastro de funcionário, por exemplo, um cadastro de cliente, talvez tenha um ou outro item diferente. Mas vamos considerar que 80%, 90% do código é o mesmo. Então, se você conseguir, dentro da sua programação, criar programações separadas, né? Você criar componentes, módulos separados, né? De repente você consegue reaproveitar isso em outros projetos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Durante muitos projetos que eu trabalhei, eu sempre tinha algumas coisas que eram muito características. Validação de data, validação de CPF, máscara de telefone, por exemplo, para quando a pessoa digitar, validação de RG ou validação de CNPJ, tratamento de elemento que está vazio, para saber se está vazio, se não está, se pode seguir, se não pode. Então, assim, eu comecei a perceber isso lá nos primeiros projetos que eu desenvolvia. Eu comecei a perceber que, poxa vida, toda hora eu estou tendo que fazer a mesma tratativa, né? Toda hora eu estou tendo que fazer a mesma regra de negócio ali dentro da minha programação. Foi aí que me despertou, né? Lógico, eu também dei uma pesquisada no mercado para ver como é que fazia, como que eu poderia reaproveitar um pouco mais esse código. Aí eu cheguei na questão de criar funções, né? De ter ali funções para você escrever uma vez só. Só que às vezes a função ela é muito útil dentro daquele projeto. Mas seria legal vocês criarem ou pensarem numa arquitetura de projeto onde vocês pudessem utilizar isso em outros projetos. Então, de repente, no projeto 2, você faz um import dessa biblioteca, né, desse componente, vamos pensar assim, e automaticamente você já tem ali toda a estrutura de programação. E aí você somente utiliza aquele código para poder fazer o seu cadastro, a sua validação, ou o que quer que você esteja fazendo, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês que ao longo de um tempo, né, de trabalho eu comecei a reunir alguns códigos que foram bem interessantes. Por exemplo, eu trabalhei com diversos projetos, né, então cada hora trabalhando com um banco de dados diferente. Então uma hora eu estava trabalhando com SQL Server, outra hora eu estava trabalhando com Oracle, outra hora eu passei a trabalhar com MySQL lá no comecinho. Em outro momento eu trabalhei com PostgreSQL. Então assim, eu acabava mexendo com diversos bancos em vários momentos. Então o que eu comecei a fazer? Tudo aquilo que era específico de cada banco, eu comecei a criar isso como se fosse num módulo específico. Então eu tinha lá um arquivo de programação, né, vamos chamar assim, seria o meu componente. E aí nesse arquivo eu tinha lá conexão com MySQL. Então eu tinha lá todo o processo de fazer a conexão com a base de dados MySQL. Aí num outro projeto eu tive que trabalhar com SQL Server. Então eu tinha lá uma outra função de conexão com SQL Server. Num outro projeto com Oracle, então eu fui lá e criei uma outra funçãozinha de conexão com Oracle. Aí, para quem já mexe um pouquinho com o banco, sabe, 90% do banco é igual, né, os scripts. Mas existem comandos particulares, né? Então, por exemplo, você está lá no MySQL, você quer fazer um select que te traga os 10 primeiros registros. Então você tem o limit, comando limit, que é do MySQL para você limitar a quantidade de registros que vai vir. Eu estou no SQL Server, então é o top, né? Não é o limit, é o top que eu utilizo. Então, às vezes, acontece de alguns comandinhos eles serem específicos para cada banco. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar, né, dentro desse meu arquivo, junto com as conexões, né, ali em algumas funções. E aí eu comecei a criar uma lógica. Olha, se eu estiver trabalhando com SQL Server e eu precisar, por exemplo, limitar a quantidade de dados, então eu já criava uma funçãozinha que ele já chamava para mim o limit, o top.
Se eu estava usando o MySQL, aí eu já chamava o limit. Ah, se eu estava usando outro banco, eu usava tal coisa. Então, ou seja, eu fui criando algumas regrinhas, que eram algumas regras específicas de cada banco, e eu comecei a componentizar isso dentro de uma função ou uma arquitetura ali de programação. E aí, toda vez que eu estava desenvolvendo, quando eu precisava fazer alguns scripts que eu tinha a necessidade de utilizar, eu sempre chamava essa função antes de mandar para o banco. Aí essa função ela já praticamente colocava os elementos que eu precisava. Ah, se o banco é MySQL, então ele coloca o comando X. Se o banco é o SQL Server, coloca o comando Y. Ou seja, eu passei a parar de escrever tratamento, eu passei a parar de escrever estrutura. Eu passei a trabalhar na regra de negócio do sistema. E esse arquivo, né, vamos chamar assim de projeto, eu tenho ele até hoje. Claro, na época eu trabalhava numa linguagem de programação, na época era o Visual Basic, .NET que eu usava, mas eu levei isso depois para outras linguagens. Então eu trabalhei com ASP, né, na época do ASP mesmo ali, o ASP tradicional, eu levei isso para dentro do ASP e eu tenho projetos que eu usei no ASP. Hoje eu trabalho com PHP e PHP também eu tenho algumas coisas assim. Então eu praticamente peguei toda aquela estrutura, aquela lógica e eu trouxe para dentro dos meus projetos, fazendo algumas adaptações às vezes pelas linguagens. Mas toda vez que eu vou começar um projeto novo, eu não começo do zero. Eu já começo trazendo essas bibliotecas, né, esses componentes que já vão me auxiliar. Né? Então, seja o molde de um cadastro, seja um arquivo de tratamento, seja um arquivo para poder fazer algum tipo de validação. Então, eu já começo o projeto com códigos prontos. E isso me otimiza bastante, porque eu não preciso mais perder tempo de fazer as mesmas coisas. Então, essa dica que eu estou dando para vocês aqui, ela é uma dica muito importante. Eu demorei muito tempo no mercado para poder enxergar isso, fui enxergando na prática conforme eu ia fazendo. Né? E eu acho legal o pessoal que está chegando hoje ter essa percepção e inclusive poder utilizar isso daí. Tá? Então a ideia de fazer mais esse vídeo era trazer essa informação que ela é extremamente valiosa e rica para a galera que está querendo padronizar projeto, está querendo ter os seus projetos aí mais organizados e poder reaproveitar código, reaproveitar projeto. Pessoal, a dica é sempre a mesma. Você não tem que reescrever o mesmo código 10 vezes. Né? Então, se você já tem esse código uma vez, cria ele de uma forma que você possa reaproveitar em outros momentos. Então, acho que essa é a dica que eu quero trazer aí para vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Então, é importante, né, sinalizar aí para vocês que de vez em quando a gente sempre vai estar trazendo aí alguns assuntos interessantes e a gente sempre vai procurar trazer coisas aí atuais, diferentes, para vocês implementarem nos projetos de vocês, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima. Valeu, pessoal!